Bom, gente, eu vou fazer uma segunda parte, né, da substituição do trabalho humano, né, pela eletrônica e pela mecânica, né, aí até pela robótica também. E esse vídeo de hoje ele vai ser mais um bate-papo, né, uma conversa e vou estar aprofundando, né, mais claramente, né, como é que está sendo esse processo da substituição do trabalho humano pela eletrônica, pela mecânica. E as consequências que vai acontecer, né? Já que não tem emprego, o que o ser humano vai, como é que ele vai ficar, né? Na prática, né, gente? Então, isso também é um problema pelo fato que quem criou essa cooperativa já não existe mais, tá? Já não existe mais. Já estão mortos. A gente vive pela cabeça dos outros, né? Essa que é a verdade. Eu vou fazer alguns vídeos, né, com imagem, você movimentando, aparecendo, para vocês entenderem. Mas esse é um problema, né? Os criadores dessa cooperativa na fase industrializada ou antes da industrialização, já não existe mais. Então a gente está vivendo pela cabeça dos outros, né? Esse é um dos problemas graves quando acontecer um grande desemprego em massa, né? A violência vai crescer e muita gente se pergunta o que fazer, né? É aprender a fazer suas próprias coisas, não usar o sistema financeiro, até encerrar essa questão, né? Mas vamos falar aí a respeito dessa substituição do trabalho humano no mercado pela eletrônica, pela mecânica, né? Quando eu era mais novo, antes da moeda ficar uma moeda flutuante, que é hoje essa ruindade de qualidade de vida, quando eu ia no mercado, tá? Tô falando da minha época quando eu estava vivo, tá? Pode ter outras modificações. Para cada setor do mercado existia ali uma balança de pesar. Então, a pessoa que ia lá para poder pesar as frutas tinha a balança de pesar e tinha uma pessoa ali para fazer a pesagem. A pessoa que ia próximo do açougue também tinha a sua balança de pesar ali, que o próprio açougueiro fazia, até hoje tem. A pessoa que ia na parte da linguiça, questão seca lá, né, carne seca lá, tinha também para poder pesar. E na parte também das aves, que sempre foi um pouco separado, também tinha uma pessoa ali para poder pesar. Então tinha ali uma pessoa para poder pesar aquelas coisas todas. E essa mudança, ela acabou acontecendo bem mais perceptível quando a moeda se desvalorizou, né? Então tem que cortar custos e retirou esse pessoal. Então hoje o setor da fruta, por exemplo, não tem aquela pessoa que ficava parada, né? Ali pesando, né? Hoje você vai diretamente no caixa e lá no caixa você pesa lá e passa, né? E aí é um outro problema também, né? Porque quando você tinha a pessoa que pesava ali, você poderia tirar aquilo que tinha mais ou poderia colocar aquilo que estava faltando. Lá no caixa, que é horrível essa decisão, né? Para poder combater as fraudes, né? Que também era um outro problema também. Você não tem como mais fazer isso. Então, você passa uma quantidade de comida, tem uma fila enorme e você é, fica ali naquela questão de pressão, né? Porque você não tem como repor, sair do caixa para poder ir lá no local onde você pegou o produto para poder botar ali, para poder levar para o caixa. E só tem como tirar, né? Então esse também criou esse problema também, né? Mesmo que você combate ali as fraudes que existiam naquela época. Que da pessoa colocar botar um peso a mais e trocar a etiqueta, né, na prática por um peso menor, né? Esse também foi um dos problemas naquela época. Mas a função que naquela época tinha de você ele pesar, botar e tirar já não tem mais, desde 99, 2000 mais ou menos ali. Esse foi o primeiro movimentação. Na parte dos congelados, né, das aves ali, né, já existia ali as galinhas já pré-pesadas, no caso, isso só ampliou.
Então, muitos produtos congelados já vêm com preço definido, então tira a necessidade de ter ali uma pessoa para poder pesar na balança os congelados, né, que dá o nome no caso, né. Na parte da fruta já foi retirado também. E na parte do açougue permaneceu, da linguiça, das coisas secas de carne já retiraram há muito tempo, evidentemente. E ficou só a parte mesmo do açougue, né? Então a pessoa quando vai hoje no mercado, ela é obrigada ali na parte. Tem um laticínio também, né? Que permaneceu. Quase que eu esqueci, gente. Hoje a pessoa quando vai no mercado vai pesar alguma coisa, ela é obrigada ali no laticínio, né? Pedir ali com licença só para poder pesar. Através da grama a pessoa fazer o cálculo quanto vai dar de peso, né? De valor de dinheiro no caixa lá para poder pagar, né? Ela vê a grama e a grama já sabe mais ou menos quanto vai custar, né? Então o que acontece? Isso é uma revisão histórica, né? Como era o mercado antigamente, né? E isso mudou de 99 para 2000, tirar essas pessoas, né? Então já não tem mais esse emprego para essas pessoas. Então vamos lá, né? Vamos continuar aqui o raciocínio. Já na época de 2008, 2009, eu já ouvia falar que a pessoa, ela de vez ganhar hora extra, ela ganhava o banco de horas, né? Para poder sair mais cedo, para fazer algumas coisas. Isso na época de 2009 para 2010. Na época, quando eu recebi essa notícia, eu vi que era horrível essa questão de banco de horas, né? Você precisa fazer hora extra e você não tem como fazer hora extra, né? Você vai ter que dar o teu jeito, né? Para você ganhar alguma coisa a mais, porque você está limitado pelo salário, né? As pessoas, né? Na época eu vi que aquilo ali era horrível, tá? Banco de horas, né? A pessoa tem que realmente se adaptar à realidade do ambiente, não tem jeito. Isso foi 2008 para 2009, 2010 mais ou menos, eu já comecei a ouvir essa questão. Em outras empresas, tá, gente? E aí, há pouco tempo atrás, eu descobri que o mercado ele já tinha essa questão de banco de horas, tá? Tinha essa questão de banco de horas para aquela questão que eu já tinha falado. Já em 2010 também, né? 10 ou 12 mais ou menos ali, já começou o mercado a fazer as vendas pelos aplicativos, tá? Gente, se eu estiver errado historicamente, peço perdão, porque nessa época eu não estava muito ligado nessas questões não, mas eu cheguei a ouvir alguns mercados já anunciando, mas eu acho que já tinha antes. Eu acho que já tinha, não, 2007 não tinha não, acho que 2010 para 2012, porque 2007 ainda estava começando o celular ter esses aplicativos ainda, né? Nem 2007, talvez 2010, 11 mais ou menos. Então, 2012 para 2015 ali estava começando, né? Estava começando a venda ali pelo aplicativo, né? 2012. Isso se estendeu mais fortemente em 2018, tá? Foi a minha percepção. Então, de vez a pessoa ir lá na loja, ela poderia ir na loja, corrigindo melhor dizendo, ela poderia ir na loja e ter o desconto pelo aplicativo, né? Quem eu acho que fazia muito era o Pão de Açúcar, mas eu acho que era pelo CPF e, se eu não estiver enganado, o Carrefour. Não dou certeza, gente, me desculpa, tá? Que eu não fiquei tanto ligado. Mas já existia ali o aplicativo para ter o desconto, né? E, já andando mais um pouquinho para frente, já em 2000, eu já estava naquela época já percebendo quando o aplicativo saiu, até antes do aplicativo até existir também, eu já estava percebendo que o mercado ele já ia substituir o caixa humano pelo aplicativo. Eu já tinha essa percepção porque outras lojas já estavam aderindo o serviço de entrega, que começou em 2005, e eu já percebi que havia essa possibilidade porque hoje em dia tudo é pelo lucro, né? Se perdeu o entendimento a respeito do produto, né? O produto que vale, né? Não o lucro, o dinheiro. E aí, em 2020, tá? Na pandemia, isso começou a se intensificar, né?
as empresas, os mercados começou a vender o produto por entrega. Então a pessoa comprava, determinadas áreas era atendida, tem áreas que ainda não é atendida pelo serviço de entrega. Tinha lá o cupom de desconto, né? Determinados dias tinha o desconto e tinha o serviço de entrega. Mas eu já em 2007 ou 10 ali, não, 7 para 10 eu já desconfiava que isso poderia acontecer, até porque outras lojas já tinham esse serviço. Eu acredito que até o mercado chegou atrasado nessa questão. Então o que aconteceu? Em 2020 mais ou menos, o mercado, pelo menos aonde eu moro, ampliou, criou o aplicativo e entrou no serviço de delivery. Então já era um ensaio, tá? O caixa humano que a gente passa ali poder sair e entrar o serviço digital, né? Ou seja, vai aumentar o lucro, mas as pessoas vão estar excluídas porque não tem como viver, porque as pessoas foram ensinadas a ser um profissional funcional e não um profissional que cria as coisas, que faz as coisas, né? Sempre vender o seu tempo de vida para poder ter acesso aos recursos naturais, modificado, desenvolvido, transformado, aperfeiçoado. E aí já começou a situação a ficar muito tensa, né? Porque o mercado abriu o serviço de delivery, então as pessoas não precisavam sair de casa. Já estava até acontecendo um pouquinho antes, talvez, tá? É que eu não fiquei muito atento nessas questões, né? Mas eu acredito que já estava acontecendo até um pouquinho antes, 2018 mais ou menos, mas 2020 engrenou essa questão. E aí, por conta da pandemia, as pessoas faziam os pedidos em casa e quando chegava lá no mercado, elas, desculpa, quando ela pediu o pedido no aplicativo, elas recebiam na sua própria casa. Até aí já era uma coisa já perceptível da minha parte e eu já sabia que estava acontecendo. Eu já havia também em 2015, já tinha a notícia, que eu já estava acompanhando essa modificação também, que muitos postos de gasolina lá fora, em outros países, já não tinha mais o frentista, né? Que bota ali o combustível. Eu já estava acompanhando, só para vocês entenderem essa modificação do mercado. Então, quando chegou essa questão da entrega em casa, eu já sabia que era certo que o mercado ele ia ser substituído o caixa humano. Aí eu tive um contato com um colega meu, que eu estava conversando sobre autossuficiência, né, fazer as próprias coisas, não usar o sistema financeiro o mínimo possível, né? E a gente trocava muitas ideias. Aí ele chegou e falou assim, cara, eu tenho um mercado lá que eu já consigo passar no caixa e não precisa mais do caixa humano, a pessoa humana para poder registrar o produto. Você passa normalmente e aquela mercadoria ela vai ser registrada, vai ter ali o fiscal ali, né? Aquele cara que fica ali fiscalizando ali para ver se as pessoas vão roubar ou não. E aí ele falou assim, aí só você com o seu cartão de débito botar ali e pronto, vai embora. Você não precisa ter mais o caixa humano. Isso já estava acontecendo também, algumas pessoas vão até falar, na questão do dinheiro, né? Você substituir o dinheiro pelo cartão, né? Então isso já estava acontecendo. Essa segunda fase, que é o caixa sem humano, no caso, ele falou comigo, cara, eu passo lá, registro os valores do meu produto, pago no cartão, entendeu? Ou no QR Code lá e vou embora. Quando ele falou aquilo ali, eu já sabia que era certo isso acontecer. Eu já sabia que era certo que a substituição do trabalho humano pela tecnologia vai acontecer. E eu fiquei um pouco surpreso porque já estava chegando aqui no Brasil, né? Embora no mundo já estava começando a existir. Então, só para vocês entenderem que isso vai acontecer, tá? O problema é que o Brasil, muita gente já vai perceber que a gente tem um excedente de pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem criar emprego suficiente para poder as pessoas trabalhar. E as poucas pessoas que criam e inovam,
ainda sofre preconceito, discriminação, porque as pessoas também não entendem como funciona essa cooperativa. Então, qual é a moral da história do que vai acontecer? Violência, crescimento do crime. Porque em nenhum momento está se pensando e está se preparando para quando o ser humano deixar de trabalhar. Porque se você está se está havendo a substituição do trabalho humano pela mecânica e pela eletrônica, vai chegar uma hora que essa vida que as pessoas estão vivendo hoje, ela não vai existir. E aí é um problema grave porque desde o início da hierarquia, da fundação da hierarquia, que é a coluna de todos os reinos, sempre se focou em determinadas questões, mas nunca se focou na convivência. É o que acontece hoje em dia. Você tem um produto bom pra caramba, mas a convivência ela é péssima. E esse é o problema. No futuro, quando tiver um encerramento do trabalho humano, isso nunca foi planejado. Quem criou, quem organizou essa estrutura da cooperativa já não existe. Então, na prática, para deixar bem claro, está tudo no automático. Vamos que vamos e quando acontecer, depois lá a gente resolve. Essa é a grande realidade. Então, esse vídeo já está ficando bastante longo. A substituição do trabalho do mercado, ela já está acontecendo. Tá? Já aconteceu em primeira mão, tirando no meu tempo de vida, a pessoa que pesava em cada setor, né? Tem um laticínio, um açougue, tinha o setor da fruta, tinha o setor da carne, tinha o setor de congelado. Tirou, jogou tudo pro caixa, né? No caso, boa parte das coisas lá pro caixa. Veio a segunda parte, que eu nem cheguei a falar sobre isso, que foi a inserção das maquininhas, né? No mercado. Então, de início, começava a pagar no débito e um pouco no crédito. Depois foi ampliando. Veio a era dos aplicativos, primeiramente, tá? De uma forma organizada, veio a época dos aplicativos. Depois veio a época do pagamento pelo Pix e pelo QR Code. Começou na Inglaterra, me lembro que foi em 2015 o QR Code, ouvi falar. E depois começou a venda do aplicativo por entrega, tá? Vou dizer na ótica que eu percebi. Então a pessoa compra pelo aplicativo e paga no aplicativo e vem entregar na sua própria casa. Não é todo lugar que atende essa entrega de casa. E aí, por último, depois eu vi que não tinha mais em determinado mercado hora extra, era banco de horas. É horrível, horrível para quem gosta de fazer hora extra porque precisa mais de dinheiro. E depois eu descobri que no mercado já estava tirando os humanos e colocando os caixas sem pessoas, né? Já aconteceu também, já está acontecendo também com o VLT, né? VLT, acho que é VLT, aquele trem que foi colocado naquela época ali da Olimpíada, que você entrava e já entrava com um bilhete recarregado ali, né, para poder passar, né? Sem necessidade do trocador, essa coisa toda. E a cooperativa, ela não está preparada para isso. Não existe nenhum planejamento, não existe nenhuma estrutura. É o caos, né? Essa é a palavra, né? Então, para quem tem as suas dúvidas se vai acontecer ou não a substituição da mecânica, do trabalho humano pela mecânica e pela eletrônica e outros componentes digitais, vai acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. O grande reset que muita gente fala é isso. Tá? Muita gente não entende, mas é isso que é o grande reset em termos de trabalho. Então, qual é a solução para muitos casos? Aprender a fazer suas próprias coisas antes que isso aconteça. Entendeu? Querendo ou não querendo, isso já está acontecendo. Entendeu? É que as pessoas estão numa função funcional, preso dentro de uma profissão e não conseguem ver isso. Mas já está acontecendo. Pois, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E é um vídeo de bate-papo mesmo, tá? Talvez eu até coloque o QR Code aqui por conta para trazer conteúdo mais profundo e até para poder alavancar o canal.
mas é o que eu acompanho e vejo. Não sei se vou fazer uma terceira parte de outras coisas que eu já estou vendo há um bom tempo sendo substituído, mas eu devo ter bastante coisas que eu já percebo que já estão se substituindo pela eletrônica, pela mecânica, e o povo, quando isso começar a acontecer, o povo vai ser um caos. Então é isso, gente. Fui.